Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Texto Inspira. Continuo sendo o Alex, seu host. Estamos aqui, Gerson, por quê? Nossa, porque inspirar é o nosso propósito. É isso aí. Galera, agradecendo desde já aos nossos partners, a Gerson Otto, TR Texto, Estúdio Doutor Amadeu, Brasiltexto.com e Creora. E principalmente ao nosso patrocinador master, a Kornit, que é uma empresa de tecnologia em impressão digital, que você vai ter muita solução para o teu negócio, principalmente para startups, empresas de pequeno, médio e grande porte. E mais para frente vamos ter um episódio exclusivo, e não perca, provavelmente na próxima semana, um episódio exclusivo sobre ela, explicando um conceito fantástico que está nascendo no Brasil. Uma fazenda de impressão. De impressão. Então é algo realmente incrível. É também realmente disruptivo. Disruptivo. E também lembrar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, para quem esteja sempre antenado em nossas redes sociais, todas elas a gente está lá disponível. Lembre de se inscrever nos canais para sempre receber, colocando o sininho, recebendo as informações, né, Alex, do novo episódio. Toda quinta-feira, às 6 horas da manhã, e toda terça-feira, o Texto em Loco, que você conduz tão bem, né, Alex? Meu, sensacional. Fique atento em todas as redes, né? Seja no Instagram, no YouTube, né? No LinkedIn, no Facebook, Spotify. no Spotify. Tudo para você sair inspirado desse dia. E hoje será novamente um grande dia de inspiração, né, Alex? Qual que é o tema principal hoje que nós vamos abordar? Gerson, a gente criou um bloco de tecnologia que começou com o Cristiano, depois passou pelo Pablo, e hoje a gente traz aqui um amigo. A gente tem uma história conjunta muito interessante. Nossos filhos são amigos, e pela amizade dos nossos filhos, normalmente é o contrário, né? Os pais são amigos e os filhos ficam. No caso do Marlon, que está aqui comigo hoje, foi ao contrário. Nossos filhos eram amigos e nós nos tornamos amigos posteriormente. O Marlon é diretor de gestão e tecnologia da IPEL, mas é um cara que tecnologia corre nas veias, assim como o têxtil corre na nossa. E também já passou na área terça. Seja bem-vindo, Marlon. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado. Obrigado, Gerson, pelo convite. Maravilhoso estar aqui com vocês. Como o Alex falou, a nossa história é longa, né? Vão mais de 15 anos aí que a gente se conhece. Então é um grande prazer estar aqui hoje contando um pouquinho da minha história nesse programa de vocês. Mas há algumas razões que eu quis trazer ele aqui, porque primeira coisa, ele tem uma veia empreendedora fantástica. Ele já é startupeiro, quando eu falei, é um cara de tecnologia, mas ele tem, primeiro, toda a história aqui do Vale do Itajaí, trabalhando em indústria têxtil, trabalhou e apoiou algumas associações, e eu quero que ele conte tudo isso. Mas, cara, o mais legal é a veia empreendedora. E essa veia empreendedora, para todo startupeiro, dono de confecção que está começando, ou quer começar, ou que já tem uma grande confecção, é extremamente fundamental. Então, lembrando aquela história que eu sempre falo, que às vezes olhar para um outro segmento te traz ideias, foi esse o ponto que me trouxe convidar o Marlon para estar aqui conosco. Legal, e como a gente trabalha, né, Alex, né, Marlon, com o olhar do passado, presente e futuro, vai ter um momento no presente que eu vou buscar um tema de um amigo em comum que a gente também tem, né? Mas é importante, eu acho, que conhecer agora toda essa história, né, Alex, do Marlon, né? Como é que ele chegou até aqui? Como é que você chegou até aqui, seu Marlon? Gerson, quando o Alex me convidou para vir para essa conversa com vocês, eu fiquei pensando assim, o que eu tenho a ver com o têxtil e para o tema do programa de inspirar o têxtil, né? E eu fui fazer um resgate na minha história, eu vejo que o têxtil sempre esteve presente na minha vida. Olha só. Começou pelos meus pais, que trabalharam em indústrias têxteis. Meu pai ficou mais de 20 anos na Hering, minha mãe trabalhou em várias confecções como costureira a vida dela inteira aqui em Blumenau. Eu comecei a minha carreira no Cetil, que o Cetil foi a primeira empresa de tecnologia, uma das primeiras do Brasil e com certeza a primeira de Santa Catarina, criada pelas indústrias têxteis em Blumenau para processar a folha de pagamento das indústrias têxteis lá no final dos anos 60. Olha só. Então eu comecei finalzinho dos anos 80 no Cetil como estagiário e depois fui me envolvendo com a indústria têxtil ao longo da minha carreira inteira,
em diferentes momentos, em diferentes situações, mas sempre teve. Então, eu fiquei um pouco com a consciência mais limpa de que eu não era um intruso aqui nessa conversa com vocês, tanto assim, né? Mas falando de carreira, então, eu comecei lá no CETIL, isso final dos anos 80, mais ou menos 87, 88, como estagiário. Muitas pessoas fizeram CETIL, eu inclusive uma delas, eu sei que a Dani também fez CETIL na época, MS-DOS, programação. Exatamente. Provavelmente lá, quando a gente tinha cabelo, a gente deve ter se encontrado. Né, por isso que vocês não se reconhecem agora. Eu já tinha feito CETIL como curso, né, como você falou, Basic, todas aquelas linguagens da época. E acabei conseguindo um estágio, né? E o estágio, eu sempre comento isso que é muito engraçado, a minha função diariamente, aliás, 4 horas do meu dia, era formatar disquete. Quem vai ouvir isso é muito novo, não vai saber nada do que eu estou falando. Mas assim, eu passava o dia formatando disquete. Então, o CETIL tinha vários computadores ali na Rua das Palmeiras, que eram computadores para vender, e as pessoas iam lá para comprar os seus disquetes para usar em casa. E eu colocava os disquetes nesses computadores e mandava formatar um por um. E isso me sobrava muito tempo, obviamente. E aí eu comecei a ler alguns livros que estavam disponíveis lá e resolvi fazer um sistema de mala direta para a secretária do CETIL, porque eu estava ligado à CETIL Informática, que vendia computadores e dava cursos. E aí fiz esse sistema de mala direta, totalmente despretensioso, assim, e um dia me passa o Ingo Groel, o Ingo Groel, que era o presidente do CETIL, pela mesa da secretária, fica encucado com aquele monte de envelopes com etiquetas coladas, pergunta para ela quem tinha feito, ela falou que o estagiário tinha feito o sistema. Então, pensa na minha surpresa ser chamado na sala do Ingo Groel para discutir o que eu estava fazendo lá. E dessa conversa com ele, ele me enviou imediatamente já para CETIL Sistemas ali na Velha e começou a minha carreira como programador. A palavra hoje, disrupção, a CETIL para aquele momento, acho que foi um processo de muita disrupção, né? Porque saiu agora, a gente está saindo de um processo onde que a máquina de datilografar, né, era... o que era carreira profissional, tinha que ter um curso de máquina de datilografia, manual, elétrica, eletrônica e outras mais, né? E a CETIL agora transforma esse mundo, que é um mundo ainda do papel, da máquina de digitar, num processo já com sistemas e começa a desenvolver uma série de alunos aqui na nossa região, né? E mais do que isso, Gerson, o CETIL na época eu chamo o CETIL porque era o Centro de Processamento de Dados, então, né, a gente conhece como a empresa CETIL, mas a CETIL na época foi o celeiro de boa parte, se não a totalidade das empresas que surgiram naquela época em Blumenau. Então, se você pegar a HBSys, que virou Ambev Tech, Benner, inúmeras empresas de Blumenau nasceram, os seus donos saíram, a WK Sistemas, Werner Kess, que era do lado dentro do CETIL, todos eles saíram do CETIL naquela época, final dos anos 80, começo dos anos 90, e fundaram as suas startups, que não se chamavam startups ainda na época. Sim. Deixa eu só fazer um ponto aqui que eu quero... Tem mais uma coincidência na tua trajetória, porque a verdade é que Blumenau nasceu no têxtil e hoje também, além de seguir sendo um polo têxtil, também é um polo de tecnologia. Então... Tá tudo muito coligado aqui. E muitas dessas tecnologias dedicadas ao setor têxtil. Então, não se sinta de maneira nenhuma um intruso. Porque, cara, no fim das contas, você tá ali por trás o tempo todo trabalhando em paralelo conosco. E inclusive, Blumenau, durante muito tempo, a gente tinha um trocadilho que dizia que Blumenau tinha mais empresas de informática do que padarias. E isso era verdade, porque Blumenau sempre foi referência. A primeira feira de TI do Brasil aconteceu em Blumenau, a Fenasoft. Nasceu aqui, daqui foi para São Paulo e daí virou a maior feira. Quem pensa que aqui é só Oktoberfest, então, assim, hein? Blumenau, o têxtil e a tecnologia sempre esteve muito ligado. Que legal. Né? Então, assim... E hoje, né, tem um programa ali que ele é conduzido, se eu não me engano, pelo setor público, né? Que acaba ainda treinando hoje, né, de forma pública, profissionais. Eu sei que meu sobrinho fez parte desse programa, eu sei que meu genro, o Lucas, fez parte até, inclusive... O Entra 21. O Entra 21, que é um programa incrível hoje ainda, que consegue já transportar agora essa nova geração, esse grupo de jovens também para esse mundo da tecnologia. E já não tão nova geração, tá, Gerson? Porque eu já tive estagiários que vieram do Entra 21, quando eu estava lá na HBSys, final dos anos 2010...
que já vieram pelo Entra 21 e hoje já são gerentes de TI em várias empresas, já seguiram carreira mundo afora com a TI e que começaram lá com o Entra 21 há 10, 15 anos atrás. Olha só. Então aí, dessa passagem pelo CETIL, eu acabei indo para a Teca, também empresa têxtil. Trabalhei no CPD da Teca durante um bom tempo. E aí a veia empreendedora que o Alex já falou me pegou, eu tinha menos de 20 anos, acabei me emancipando para montar minha primeira empresa para trabalhar com editoração eletrônica. Porque eu entrei na Ciências da Computação na FUB, eu tinha feito ETEV, que era o Ensino Técnico em Processamento, entrei na Ciências da Computação, já era programador e tudo mais, mas sempre fui muito apaixonado por comunicação. Tanto que as minhas opções no vestibular foi computação, publicidade e propaganda e arquitetura. E eu acabei passando nos 3, mas escolhi computação. Ou seja, o cara estava ligado no design, na tecnologia e no marketing. Então, não tinha como dar em outro caminho, Alex, né? e foi bem o princípio do começo do design como a gente conhece hoje. Do surgimento do Adobe Photoshop, PageMaker, todas as ferramentas de editoração eletrônica estavam surgindo naquela época. E aí eu já dominava a tecnologia, falei, cara, eu amo design, amo tecnologia, vou juntar os dois. E aí montei uma empresa de editoração eletrônica. Isso foi iniciozinho dos anos 2000. Essa empresa engrenou, acabou virando um birô de editoração eletrônica. Comprei para Blumenau a primeira copiadora colorida da Xerox, início dos anos 90. E aí isso foi virando, acabou virando uma agência de propaganda. Então eu migrei da computação para publicidade e propaganda e depois vinha me formar em publicidade e propaganda, anos depois. E aí essa agência de propaganda, em 95, 96, por aí, eu vou saber exatamente a data, me levou de volta para o mundo têxtil. Eu apresentar meu portfólio lá na Sufabril. E a gerente de marketing na época era minha professora, inclusive, no curso de Publicidade e Propaganda. Me deu uma oportunidade para ela mostrar o meu portfólio. Era uma agência pequena. A Sufabril já era uma grande potência na época. Tinha agências de São Paulo e tudo mais. Aí fui lá, apresentei meu portfólio. Ela me falou, olha, não, gostei bastante e tudo mais. Mas, assim, a gente ainda não tem como migrar de uma empresa, uma agência grande para uma agência menor em Blumenau. Mas tem uma oportunidade de fazer uma página na internet. A Sufabril quer ser a primeira indústria têxtil a fazer uma página na internet. E aí, se você souber como fazer isso, eu faço. Né? Obviamente, eu entendia de tecnologia, entendia de design. Eu falei, vou seguir essa. Saí de lá com o desafio de fazer um protótipo para apresentar para eles. Esse protótipo a gente desenvolveu em coisa de uma semana. Na semana seguinte, marquei a apresentação com ela. E levei uma sorte muito grande, porque era um momento que estavam surgindo aquelas animações em internet, com flash, com... Não sei se vocês lembram aquele conceito todo. E eu tinha um amigo que dominava muito essa tecnologia, me juntei com ele, montei esse protótipo e fui lá apresentar. Deu 5 minutos de apresentação, ela sai da sala, só espera um pouquinho. Ela sai da sala, vai lá e chama toda a diretoria para ver a apresentação. Porque estava maravilhoso o site que a gente fez. A gente fez, na época, pegamos o catálogo deles e os manequins se movimentavam pela passarela, trocavam de roupa. Meu Deus, você já começou... Cara, 96, 97, assim, isso era... E aí ela se encantou e a gente ganhou a concorrência. E na época estavam a agência que fazia os AS lá de Porto Alegre, a agência de São Paulo, todo mundo nessa concorrência para fazer a página. E a gente ganhou essa concorrência. E aí fomos para a Fenite, em São Paulo. Eles botaram lá no stand deles a projeção do site. E a gente ficou apresentando o primeiro site de indústria têxtil do Brasil. E aí isso deu uma guinada na minha carreira, porque daí eu suspendi a agência offline e migrei no digital 100%. E aí fundei a primeira agência digital de Santa Catarina nesse período, 96, 97. Foi quando eu fiz o site da Sufabril. E aí eu comecei site para Hering, site para Porto Belo, site para todo mundo na região. Acabou seguindo, assim, peguei a conta de todas essas grandes empresas. Até 99... Que incrível, né? Disrupção novamente, né? Disrupção. Não, Chiara, e eu gosto muito, eu sempre gosto de mostrar isso pro mais jovem, sabe, Marlon? Que a gente... Não é à toa. Veja quanta competência espalhada você já tinha empilhado
dentro da caixinha, né? Como foi juntando coisas exatamente, né, cara? Porque você tinha tido a experiência da programação, mas, por exemplo, você já tinha tido a inquietude de fazer, pô, vou simplificar esse trabalho. Ou seja, isso aqui era um trabalho repetitivo, difícil de ser feito, que quando havia um erro não dava para consertar, transformou numa etiqueta que era impressa e dava velocidade. Aí daqui a pouco foi para a programação, daqui a pouco olhou para o design, daqui a pouco olhou para publicidade, e começou a juntar todas essas competências para que você pudesse construir esse site. Ele não veio de graça, só que você estava lá atualizado, porque estava estudando, ou seja, é uma provocação que a gente sempre fala aqui, o aprendizado constante, está o tempo todo buscando aprendizado. E uma coisa que eu não posso deixar de dizer que eu adoro é essa inquietude, né, cara? Porque eu sou assim também, e irrequieto, cara, e a gente tem que estar procurando, porque qual vai ser o próxima mudança, né? E você foi da agência analógica para a agência digital e daqui a pouco sendo solução para uma revolução que estava acontecendo. E você falou muito bem, assim, tem um lema que naquela época eu não tinha conhecimento para ser um lema, mas era empírico, e que hoje eu tenho como lema essa coisa de você tem que estar preparado para a oportunidade que vai aparecer, né? Você nunca sabe qual é a oportunidade, mas esse empilhar conhecimento, né, ou lifelong learning, como a gente fala, de estar aprendendo o tempo todo, vai te preparando para o que vem. E o que vier não vai ser tão disruptivo a ponto de você não saber nada disso. Que foi o fato que aconteceu lá naquele episódio da Sufabril. Quando ela me disse que queria uma página na internet, eu falei, cara, eu já estudei sobre isso, eu já trabalho com design, eu sei programação. Eu falei, cara, o que falta para eu fazer esse site para eles? Nada. Então, assim, eu tenho todo o conhecimento, ela está me dando um desafio um pouquinho acima do meu cotidiano, mas é uma coisa que eu posso resolver. Mas era algo que não existia. Não. Né? E que tinha que ser... Não na região, não tinha ninguém que fazia isso. E tinha que ser criado, desenvolvido como todos os momentos, né? Desde a época do disquete, né, Marlon? Sim, desde o princípio. Ou seja, a minha ociosidade lá no CETIL e a inquietude me levou a fazer o sistema, né, para acertar, é que me levou para o CETIL e toda a sequência de eventos que aconteceram. Né? Que incrível história, hein, Alex? Que incrível mesmo. Sem dúvida. Né? Mas segue aí. Mas eu tive um momento que foi... Eu falo que é um divisor de águas, apesar de todas essas mudanças. Desses divisores de água. Todos esses divisores de água que eu tive foi... em 99, eu participava de um grupo de discussão, uma lista de discussão por e-mail naquela época, de pessoas que desenvolviam sites no Brasil inteiro, de agências digitais. E chega lá num desses e-mails uma comunicação, assim, um cara falando de uma agência que surgiu em São Paulo, que estava juntando os melhores profissionais, que tinha mega investimento. Era uma coisa que não acontecia na época, né? As agências eram todas muito pequenas, 20, 30 colaboradores, e o cara já estava falando de 200 colaboradores. Então, assim, eu falei, cara, isso é muito legal, que o mercado está se profissionalizando, mas eu quero entender mais. E aí entrei no site, essa agência se chamava Agência Clique. Entrei no site deles, vi várias empresas que eles tinham no portfólio e falei, olha, eu atendo algumas empresas que vocês atendem, mas atendo localmente, atendo outras que vocês não atendem, mas tenho tamanho para ser atendidas por vocês. Gostaria de fazer uma parceria com vocês para a gente, de repente, eu ser um braço dessa agência aqui em Santa Catarina. Eu já estava pensando numa expansão do meu negócio, né, com uma joint venture aí com uma empresa de São Paulo. E para minha surpresa, 2, 3 horas depois, toca o meu telefone na agência. Era o vice-presidente dessa nova agência querendo falar comigo. E batemos um papo, ele me entrevistou e falou, olha, vi aqui o portfólio, vi o teu e-mail, adorei os trabalhos que vocês fazem, os clientes que vocês têm e tudo mais, e queria saber o que você faz dentro desse portfólio inteiro que você tem no site. Eu falei, olha, faço praticamente de tudo, nós somos uma agência pequena, então eu pego o briefing, eu ajudo a criar, eu ajudo a programar, eu entrego, eu testo, um pouco isso dele. Ele falou, excelente, então eu queria que se você puder vir a São Paulo para a gente bater um papo, que eu tenho uma oferta para te fazer. Eu falei, porra, que ótimo, né? Vai me propor a parceria. Aí ele falou, não, se você puder vir amanhã... Eu falei, cara, eu tô em Blumenau, como é que eu vou a São Paulo amanhã? Mas eu vou dar um jeito. De novo, aquela coisa da inquietude, né? Vou dar um jeito. Peguei o avião, fui a São Paulo. Cheguei lá, aquelas surpresas, você saindo de uma agência super pequena, uma cidade super pequena, você pega um andar inteiro da Berrini,
com garçom na recepção, 2, 3 recepcionistas, garçom na copa, aquela coisa toda, todo aquele mundo de computadores. Falei, caraca, isso aqui é muito pro meu universo, né? Entro para conversar com esse VP, que era o PJ Pereira. A gente fica 5 horas conversando. Nossa. Sim, cara, a gente tinha uma sinergia, uma afinidade. Ele contando da vida dele. Tudo que aconteceu comigo em Santa Catarina aconteceu com ele no Rio de Janeiro. Ele também começou uma agência pequenininha, ele também foi visto por alguém grande, ele ganhou um investidor. E aí, assim, a coisa toda foi acontecendo até que ele virou sócio dessa agência junto com o Nizam Guanais e junto com outros grandes que estavam investindo nesse universo. E essa sinergia, ao final da conversa, ele falou para mim assim, olha, eu quero que você venha tocar comigo o projeto X e eu quero que você abandone tudo lá e seja o gerente desse projeto para mim. O projeto era o IG, o portal IG. Olha, e veio o cachorrinho aí. O que eles estavam fazendo? Eles descobriram, eles ganharam a conta desse projeto do IG. Na verdade, a agência Clique ela foi montada para isso, para criar o projeto IG. O Nizam Guanais era sócio das 2 iniciativas. E eles precisavam ter mão de obra para tocar esse projeto, porque não tinha tanta gente que desenvolvia web no Brasil. Eles saíram reunindo o que eles chamavam de Dream Team. Então, assim, ele saiu pegando gente de tudo. Tinha gente do Recife, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de tudo quanto é lugar, que tinha mais tempo de experiência em web para tocar os projetos. E pela minha experiência como gestor, ele queria que eu tocasse, que eu ficasse à frente desse desenvolvimento. Então, cara, eu vim para o Blumenau com aquele desafio, assim, o que eu faço com uma agência, com sócio, com funcionários? E é uma série de dilemas. Cara, porque isso todo empresário, todo empreendedor, todo mundo passa por esses dilemas. Eu vou para cá, vou para lá. Exatamente. E tem que ponderar tudo com muito carinho, vamos botar assim, até não deslumbrar, porque é verdade. Mas às vezes o crescimento pode ser... Não, Alex, e como eu falei que é um divisor de águas... A conversa com o PJ, o ambiente que aquilo tudo estava acontecendo, me deixou muito claro assim, que aquilo era o cavalo encilhado passando assim. Nossa, e os nomes envolvidos, né? Meu, Nizam Guanais. Eu vi aquilo passando, eu falei, cara, o que eu faço? Eu me mantenho em Blumenau e tento uma parceria, ou eu largo tudo e venho? E agora, o que você fez? Vim para casa, fiquei naquele dilema, conversando com a minha esposa durante horas, da madrugada a fio. Que eu fiz, eu nem me lembro direito, eu só sei que minha cabeça foi ocupada, né, mano? No outro dia eu conversei com o meu sócio, tomei a decisão, deixei a empresa para ele e larguei para São Paulo. Porque tinha que ser a toque de caixa. O que estava acontecendo? O IG, né, a agência Clique, descobriu que o Bradesco ia lançar a internet grátis no segundo semestre do ano seguinte, que era 2000. Isso era final de 99. E eles precisavam lançar o IG antes disso, porque o boom do IG era ser o primeiro portal de internet grátis do país. Que aí também já fica um outro clique importante, que é às vezes, ser o primeiro... É o cara que é mais lembrado. Sim. Não, e toda a estratégia estava em cima dele. Toda a estratégia de marketing. Ou seja, o Nizam Guanais tinha... E assim, ó, sinceramente, acho que para um jovem, que naquela altura a gente era mais jovem... Eu tinha 25, 26 anos, eu acho, na época. Não é muito diferente. A gente faz... Você é mais velho que eu, se eu não me engano. A gente é os dois de 73, uma safra boa pra caramba. Vocês já fizeram 39, que nem eu? Nós também já fizemos, mas nós somos honestos. Eu tenho 52, ele também, mas ele é mais velho que eu. Que ele faz em março, abril. Isso. E eu em agosto. Mas, o que acho que tem uma outra coisa aí que vale a pena pensar. Que provavelmente foi uma das coisas que você ponderou naquela época. Às vezes a tua oportunidade aqui, ela tá restrita. E ali, novamente, vinha a oportunidade de aprendizado com muita gente que tinha experiência. Não, como o Dream Team, né? Pensa Exatamente. Assim, todas as pessoas que eu via em listas, que eu lia em revistas, estavam lá. Assim, e numa época que a informação não estava tão disponível. Era como algum tinha que conviver. ator. Pensa um ator assim, mediano entrando num estúdio em Hollywood com todos os atores de alto escalão ali, assim, disponíveis para trabalhar contigo. Isso foi o que eu vivi quando eu passei pelos corredores da Clique para conversar com o PJ. Assim. Todo mundo que eu via de revistas, de coisas, estava todo mundo ali, naquela disposição. Então eu falei, cara, é a minha oportunidade. Topei, fui. Cheguei em São Paulo
para me mudar, né, para começar na Click, o PJ me entregou um computador e um voucher de táxi, e eu fui para a sede nova do IG, onde estava sendo construído o IG. Pensa um andar inteiro de Berrini com bancadas e mais bancadas vazias. Eles estavam começando o projeto e não tinha praticamente ninguém trabalhando. Tinha meia dúzia de pessoas começando a trabalhar. Mas já tinha uma estrutura E tu enorme tinha que lá. rechear. Tinha o data center absurdo de grande, tinha a estrutura de computadores. Todo dia eles encostavam, Gerson, um caminhão, descarregavam 30 computadores e montavam naquelas mesas. 2 dias depois começavam 30 pessoas a trabalhar. Tinha um time de RH gigantes fazendo o que o PJ fez comigo em todas as empresas do Brasil, trazendo gente para trabalhar no IG. Dessa experiência, Alex, eu trabalhava tipo 20 horas por dia, 18 horas por dia, praticamente todos os dias, porque a gente estava criando todos os sites do zero. Então, tudo que tu viu no IG naquele período do lançamento, site babado de fofoca, site último segundo de notícias, site de esporte, site para meninas, site para homens, o site Morango. Foi o primeiro portal. Foi o primeiro portal de notícias do Brasil. Inclusive o site da Glória Calil, site chique. Eu tive a oportunidade de fazer lá naquele momento. Voltando pro texto, então. Voltando pro texto de novo, o texto passando pela minha vida de novo. Mas aí eu acho que tudo tem uma... Eu acho que, cara, tem uma coisa tão fantástica nessa nossa conversa... que nem era o ponto, a gente vai acabar se estendendo mais do que deve nessa parte. Mas... Cuida com o tempo aí, eu não sei... Vai tranquilo aí, vai contando. Mas, cara, acho que é muito bacana, porque é como fosse uma startup, aquele negócio da startup, que fez uma fusão, porque a tua startup... Isso, toda a minha experiência foi comprada por esse... Você fez uma fusão, entrou num Dream Team, como você falou, mas teve a oportunidade de desenvolver todos os negócios, inclusive ver o crescimento do luxo no Brasil, Sim. por exemplo. Então, assim, te dava profundidade em segmentos de mercado diferente, porque o Babado estava lá falando com uma classe, a Glória Calil estava falando com outra, e tudo isso exige muita visão diferenciada do profissional, né? E o histórico que você acumula com isso, né? Quando eu olho para trás hoje, ou até ontem eu estava vendo, no sábado eu acho que eu estava vendo uma palestra da apresentadora do Panelinha, fugiu o nome dela agora. Ela trabalhou comigo no IG, o Panelinha foi lançado dentro do IG, ela trabalhava na mesa do lado, assim. Então, assim, todos esses sites, todos esses jornalistas, fazia parte do meu métier no dia a dia. Então, era um universo que até então não me pertencia. E Entendi. que, a partir daquele momento, abre o meu horizonte. E quando eu falo de lifelong learning, né? Assim, cara, eu saí dessa caixinha e fui para Pro caixote. uma caixa pro mundo, né, cara? Assim, era até onde eu pudesse enxergar, assim, porque tudo era possível. Nós temos 2 tipos de jovem que nos assistem e nos ouvem, né? Os jovens e os jovens experientes, né? Sim. Os jovens experientes, todos eles têm histórias incríveis e têm ponto de virada, né? Onde o racional e emocional se conectam e diz, puxa, mas aqui foi o grande ponto de virada. Ou seja, você chegou agora verdadeiramente no grande ponto de virada do Marlon, é isso? Que foi realmente meu divisor de águas. A partir dali, o mundo para mim ficou pequeno. E eu eu vivi toda aquela bolha, né? E a gente está falando exatamente de 99 a 2001, que é quando o mundo vive a bolha da internet, né? Inclusive depois explodiu essa bolha e a Nasdaq afundou e muita gente perdeu dinheiro e tudo mais. Mas assim, eu vivi num universo de lançamento de grandes portais, lançamento de grandes sites. O AOL quando veio para o Brasil, o UOL, o Terra, toda Cidade Internet, todos esses grandes portais quando foram lançados. Eu estava lá nos lançamentos, acompanhei, conhecia as pessoas, saía gente do meu time e ia para lá, eu chamava gente do outro time para vir para cá. Então assim, eu vivi esse universo, toda essa ebulição toda acontecendo. E aí me leva para o meu outro momento, que é quando esse projeto todo acabou, 2 anos e pouco depois, eu falei assim, tá, o que falta na minha vida ainda? Eu falei, falta uma experiência internacional. Então eu vou... Ganhar o mundo. Ainda não se ouvi falar muito em ano sabático, mas eu falei, eu vou tirar um ano sabático. Eu vou viajar para fora e vou estudar e vou ter outras experiências e tudo mais. De novo, aquela coisa de continuar abrindo o horizonte, né? E aí eu resolvi, fui para Nova York. Me mudei para Nova York no início de 2021. Desculpa, no início de 2001. Acabei não tirando meu ano sabático, porque encostei em Nova York,
conheci uma pessoa que já me apresentou para um dono de uma agência digital e eu fui trabalhar numa agência digital. Não tem folga, querido. Não deu folga. Cara, quando o cara tem a gana, não consegue. E, cara, foi uma experiência muito legal, porque eu trabalhei com um grupo indiano em Nova York que fazia uma coisa muito maluca para a época. Eles compravam grandes volumes de anúncios no New York Times, em grandes jornais, e vendiam no varejo. Vendiam picado. É o que o Google veio a fazer depois. Cara, você sabe que tem uma empresa hoje que faz isso no ramo de outdoor aqui em Blumenau, e é fantástico. Pois é. Então, lá em 2001, os caras estavam fazendo isso com grandes jornais, e aí eu gerenciava toda essa estrutura de compra e venda de anúncios, desenvolvimento e tudo mais lá para esses caras. Anúncio de jornal. Anúncio digital, né, cara? Disrupção. Tipo assim, cara, mas não era anúncio de jornal físico, era anúncio de jornal digital, né? Porque era a época dos portais. Então, o New York Times estava lançando o portal dele, todo mundo estava lançando os portais e comprar uma mídia no New York Times era muito caro. E aí o cara comprava lá milhões de inserções e vendia no varejo. Cara, mas você sabe que é muito fantástico ver quanta coisa que nasceu e morreu, coisas que não existem mais. Não existem mais. Que foi justamente aquele boom quando teve a pandemia, que uma Startse surgiu falando, mate seu negócio todo dia. Hoje a gente tá tendo, tipo, uma visão dessa história da tecnologia disruptiva. Eu venho matando negócio há 20 anos, Alex. Então, assassino, velho. Nós estamos com assassino. O sonho de muitos empresários que sentaram na mesa que você está sentado hoje, Marlon, ele era muito... Todos eles queriam muito e têm o desejo de exportar, né? E você internacionalizou agora o Marlon, né? Que saiu da fronteira brasileira como profissional agora, né? Ou seja, é uma exportação profissional, porque muitos profissionais nos ouvem, empresários e profissionais, e agora você conecta não mais agora o Brasil, mas agora o mundo. Como é que foi essa experiência? E aí era para ser uma experiência quase que definitiva, tá, Gerson? Porque essa agência que eu tava queria aí sim mudar o meu... Porque eu tava lá com visto de estudante e tudo mais, queria mudar o meu visto para eu começar a trabalhar com eles fixo e ficar lá. Só que aí o mundo parece conspirar ao contrário. Caíram as Torres Gêmeas, né? Eu tava lá e eu vi as Torres Gêmeas caírem. 11 de setembro. 11 de setembro de 2001 e tudo mais. E aí o mundo virou de cabeça para baixo. E aí essa própria agência começou a não ficar tão bem. Teve umas dificuldades, porque o mundo deu um crash, especialmente nos Estados Unidos e tudo mais. E eu também não consegui renovar o meu visto. Nem para ficar lá como estudante e nem para começar a trabalhar. Ou seja, acontece uma mudança de cenário. Acontece uma mudança de cenário. O ambiente de negócio mudou naquele momento. Que ninguém imaginava, que não estava nos meus planos, não estava no plano de ninguém. A gente teve... Quase uma Covid. Então, eu ia falar isso. A gente teve... Isso é um ponto bem interessante de tocar, porque a verdade é que nos negócios isso acontece o tempo todo. Então, o cenário geopolítico global, desde que inventaram o tal da globalização, o bater da asa da borboleta no Oriente causa o maremoto no Ocidente. Então, a gente teve isso, depois a gente teve Covid, agora nós temos a Ucrânia. Teve o crash de 2008. Exatamente. Teve um monte de coisa. Mas conta porque é muito interessante as pessoas entenderem que essas coisas acontecem e que a gente sobrevive. A gente sobrevive e a gente se adapta, né? Sim. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que, como eu não tinha mais visto para continuar lá e não tinha visto para mudar para um profissional legalmente lá, eu tive que voltar para o Brasil. Continuei prestando serviço para essa empresa que eu estava remotamente, já o remoto aí mesmo antes de pandemia e tudo mais, e fiquei um bom tempo fazendo isso para eles. Mas essa experiência me abriu oportunidades enormes no Brasil, porque eu vinha de um projeto IG, eu vinha de um ano e pouco nos Estados Unidos, numa agência internacional, então o meu portfólio estava completamente renovado, né? O meu currículo. E aí isso me levou para um outro projeto também muito inovador, que foi o projeto de venda de carro pela internet. O projeto da GM, o Chevrolet Online, tinha sido iniciado na agência Click quando eu estava lá. Eu não participei porque eu estava cuidando do IG. Quando eu voltei dos Estados Unidos, ele tinha migrado para uma outra agência.
E essa outra agência, sabendo que eu vinha da Clique, imediatamente me chamou como gerente desse projeto para a GM. Então, eu passei a fazer parte de um projeto internacional que envolvia desenvolvimento de software no Brasil, desenvolvimento de software nos Estados Unidos, o teste na fábrica do México, o teste do piloto. Do produto. Do software. Teste do software na Índia. Então, assim, a gente tinha reuniões em fusos completamente malucos. A gente fazia as viradas de carro de plataforma, como a gente falava, nos domingos, depois do anúncio no Fantástico. Então era assim, tá vendendo o Celta na plataforma, agora nós vamos botar o Corsa. Então a gente passava a semana inteira, isso depois de muito trabalho. Tá, mas então isso aí foi um piloto de e-commerce. É o primeiro e-commerce de carro do mundo. Ninguém tinha feito e-commerce de carro até então e a GM resolveu fazer no Brasil. Usando o primeiro piloto no México, os carros que vinham do México, e depois os carros... Eu sou obrigado a fazer uma pausa aqui, porque na semana passada, quem assistiu o nosso programa, viu a explicação do Pablo montando o e-commerce dele de negócios têxteis antes, pré-pandemia e depois agrandando durante a pandemia. Até agradecendo, tô usando o presente que eu ganhei semana passada do meu amigo, camiseta de algodão egípcio, que é uma delícia para se usar. Loja Mirante. Para quem não assistiu, volta lá no programa e assiste. E, cara, então tu foi o primeiro e-commerce loja... Primeiro e-commerce de carro, e automóveis do mundo e Brasil. Do mundo e ninguém sabia o que era e-commerce. Não, ninguém... Imagina comprar carro pela internet, né? A gente tá falando de 2002, o pessoal compra carro pela internet. E a GM a Chevrolet deu esse peitaço e resolveu colocar todos os seus carros à venda, só que eles aconteciam de tempos em tempos. Então, se vendia o Celta, que era o modelo de entrada, depois se vendia o Corsa, depois se vendia o Astra. Eu tô puxando aqui na minha memória, eu acho que eu lembro disso, sabia? E novamente ele conectado com têxtil. Porque os bancos dos automóveis são feitos de tecido, exatamente. É uma baita indústria. Baita indústria. Verdade. E aí eu tive essa experiência, aí assim, a gente envolvia players do mundo inteiro para fazer todos esses testes. Chegava no domingo, a gente começava a se reunir às 8 da manhã e decidia se estava tudo certo com a plataforma para fazer o lançamento no Fantástico à noite. E aí, às 6 horas da tarde, a gente tinha uma reunião com o presidente da GM lá, todo mundo naquela sala online, e ele dava o go ou não go do projeto para autorizar o anúncio no Fantástico daquele carro começando a ser vendido online. Cara, mas espera, tem que parar de novo. Olha como que era difícil, gente. Porque se a gente parar para pensar... Hoje, quando a gente fala assim, uma loja virtual, cara, tem Ads, tem Google, tem Facebook, Instagram, você tem 1000 ferramentas para dar o start. Naquela época, o que mandava no marketing era a Rede Globo. Era o anúncio na TV. A gente tem que botar. No Brasil era a Rede Globo. E o domingo à noite era a maior audiência da TV, onde estavam reunidas todas as famílias. E ali era o vai ou não vai. E o cara falava vai. E se ele falasse não vai? Se ele falasse não vai, voltava tudo para trás, tirava o anúncio do Fantástico, não autorizava e a gente passava a semana inteira corrigindo o que estava errado para lançar na semana seguinte. Porque aquele vai dele, aquele gol dele, startava ações nas lojas do Brasil inteiro, porque todas as concessionárias tinham que estar com a plataforma habilitada para poder vender o carro. E tentou uma sequência de coisas que a gente passava meses estruturando para dar aquele gol naquele momento. Entendeu? Então, de novo, eu saio de uma experiência super legal no IG, produzindo conteúdo a rodo, para uma coisa super meticulosa que era uma fábrica de automóvel. Então, imagina quanto de processo a gente tinha que organizar, estruturar. Ali eu entrei efetivamente... E tecnologia, hein? Ali eu entrei efetivamente no universo da gestão de projetos. Foi onde eu tirei certificação de PMI, onde eu fui correr o mundo para descobrir todas as metodologias para conseguir gerenciar um projeto desse tamanho, porque eram muitos... O grau de complexidade, o caminho crítico. Muita gente certeza. Envolvida e muito dinheiro envolvido, né? Porque... Mano, quando a gente... falou bem, né? Porque o dinheiro que era 1 minuto, 30 segundos de Rede Globo naquela época era uma Babilônia. Mas, cara, uma coisa que eu fico pensando, né? O Pablo também falou na semana passada de que quanto mais tecnologia ele tem, mais a exponencialidade da tecnologia exige aceleração.
Cara, na verdade, se você parar para ver ao longo dessa tua trajetória, quanto mais a tecnologia se desenvolvia, mais, cara, tu tinha que aprender e botar processo e cuidado e atenção e conhecimento, que não é diferente na indústria têxtil hoje, porque a gente, apesar de, por exemplo, o Gerson fez uma imersão há umas semanas atrás de PCP. Mostrando o quanto é necessário hoje para a linha de processo uma tecnologia desde o desenvolvimento do produto até o ERP, ou seja, um pré-ERP. Por quê? Porque é impossível administrar, e tem empresas aqui que a gente do têxtil trabalham com 7.000 SKUs por coleção. Eu fui numa essa semana falando e ela estava falando para mim assim, ó, são 7.000 que estão no ar. 7.000 em desenvolvimento e 7.000 no planejamento da nova coleção. Ou seja, cara, se tu pegar, são 21.000 referências. Cada produto daqueles engloba, às vezes, 10, 15, às vezes 20, talvez, por exemplo, um sutiã leva 60 itens para um sutiã. Então, você imagina se administrar em 21.000 referências, que tenha 10, são 210.000 ações que tem que haver. Cara, é um mundo sem nada. Sem tecnologia, era impossível. Eu vou voltar um pouquinho só para pegar esse gancho que você falou, Alex. Você falou do e-commerce que teve na semana passada. A gente desenvolveu um e-commerce dentro da empresa que eu tinha aqui em Blumenau, antes de ir para São Paulo, para a antiga livraria alemã, chamava Bookmart. Foi um dos primeiros e-commerce, eu acho, do Brasil, para vender livros. E vendeu bem durante um bom tempo. Só que o que eu quero trazer, o nível de complexidade que a gente tinha naquele momento era infinitamente inferior ao que a gente tem hoje. A gente não tinha preocupação com o pagamento, a gente não tinha preocupação com hacker invadir, com vazamento de informação, cara, LGPD... não tinha nada disso, era assim... Reclamação do consumidor... Botar o cara comprar, se ele não quisesse botar o cartão de crédito, ele ia na loja retirar e pagava na loja, assim, a coisa era simples. Tão mais criar, simples. Desenvolver, programar e vambora. Comparado com o que a gente tem o que eu vivo hoje dentro da minha realidade na IPEL, da quantidade de discussões que a gente tem sobre cibersegurança, sobre infraestrutura, sobre LGPD e tudo mais, cara, é absurdamente mais complexo. E muitas empresas estão sendo impactadas porque estão sendo sequestrados os dados. A gente ouve todo dia. É incrível isso. Porque e aqui na nossa região, né? Muito também. Muito. Aqui na nossa região, muito. Tá, mas volta lá na complexidade da GM. Lá na GM. Então, eu já falei, essa é mais uma virada de chave na minha vida, porque eu vinha lá da computação, marketing, digital e virei gerente. Nesse momento eu viro gerente de projeto. Então, efetivamente, aí minha carreira me levou para gerir projetos cada vez mais complexos. Então, dali da GM, eu fui trabalhar para a Bunge. Então, fazendo gestão de venda de grãos pelo mundo através dos portos da Bunge no mundo inteiro. Então, assim, eu gerenciava desde o caminhão que chegava no silo, ali onde ia ficar depositado, o caminhão que levava isso para o porto, o navio que carregava no porto e onde ele ia descarregar aquilo e carregar outro grão. Então, assim, de novo, um projeto internacional tocado pela Bunge nos Estados Unidos, White Plains, e que eu estava no coração desse projeto, tocando essa complexidade toda. Que me leva depois para um outro tão complexo quanto, que eu vim para a Ambev cuidar de toda a parte de venda e distribuição da Ambev. Então, eu gerenciava todo o time de desenvolvimento da Ambev, da HBSys, na época ligado com a Ambev, desenvolvia todos os softwares da Ambev. Desde o motoqueiro que ia lá no bar tirar o pedido no tablet, como é que chamava aquele...
Naquele handheld, né? Eu me lembro, era um aparelhinho lá. Eu tive um... Tirava desde aquele até ele sincronizar aquilo com o sistema, a gente gerar o pedido, abastecer o caminhão no centro de distribuição e entregar no bar de novo lá com o caminhão preenchido, o caminhão voltar e prestar contas e começar o ciclo de novo. Os milhares de bares que tem em toda a cidade. E milhares de bares que tem em toda a cidade. Então, assim... Toda essa complexidade da Ambev, tava eu lá gerenciando, aí já... O projeto e, mais uma vez, todas aquelas... Na verdade, aí eu já gerenciava time de desenvolvimento. Tanto para a Bung quanto para a Ambev, eu já tinha os gerentes de projeto abaixo de mim e todo o time de desenvolvimento, e aí eu dava as coordenadas principais para todos esses projetos. Então, foi essa... Eu fui indo, até... o momento em que eu faço uma ruptura nesse universo, e eu costumo dizer que eu tenho ciclos de 10 anos, né, normalmente, porque de 90 a 2000 uma coisa, de 2000 a 2010 outra, e em 2009, 2010 eu fundo a Morph, que foi a empresa que depois originou a Playmove, a Playtable e tudo mais, e toda a minha carreira vai para volta para o universo do marketing, né? Em 2000 E da startup, né? E das startups. Sai do ambiente... Eu saio da Ambev e resolvo de novo voltar a empreender, porque eu tinha empreendido de 2010 a de 90 a 99, fui trabalhar na agência Clique e fiquei trabalhando como executivo até final de 2009, 2010, e eu resolvi empreender de novo, e aí eu me embrenhei pelo marketing digital. Estava começando o marketing digital, e aí eu acabei indo para o marketing de ativação, que a gente chamava, que era trabalhar com tecnologias emergentes. De novo, a coisa da visão ampla, né? Eu tinha ido para os Estados Unidos, tinha visto muita coisa com tela de toque, com realidade aumentada, com reconhecimento de gesto e tudo mais, e voltei com aquilo na cabeça, e eu vi que dentro da Ambev eu não ia conseguir aplicar isso. Eu falei, cara, eu preciso montar um outro negócio. E aí o meu irmão, na época, já tinha uma agência pequenininha, que já chamava Morph. Eu me associei com ele e montei a empresa. E a gente começou a fazer coisas malucas assim pelo Brasil inteiro. Piano que tocava com os pés, voo de asa delta com realidade aumentada na praia de Copacabana para o lançamento do filme Rio. Quando o filme Rio foi feito, a gente fez uma tela gigante no meio da praia de Copacabana e botava as pessoas deitadas numa asa delta, e com o movimento que elas faziam na asa delta aparecia a projeção lá do voo. Cara, fizemos um monte de coisa maluca por tudo quanto é lugar para muitas empresas grandes. Mais um ponto de virada. Quer falar alguma coisa, Alex? Não, eu tô só... eu não consigo, eu tô extasiado, porque, na verdade, o que eu vejo de tudo isso é o seguinte. Quanta coisa de tecnologia aconteceu nesse tempo, cara. É algo... E tem algumas coisas que você tá trazendo aqui para nós que, se a gente parar para pensar, até a juventude hoje, os jovens, os nossos filhos, por exemplo... Nunca nem imaginaram, cara. E é quanto você deve ter tido que gastar horas pensando. Cara, realmente... Tem uma coisa que para mim é muito natural, Alex, que é assim, a visão da oportunidade. De novo aquela coisa de estar sempre aprendendo, né? Então, como eu estou sempre estudando, sempre olhando para universos completamente diferentes dos meus, assim, eu gosto de circular muito pela música, pela indústria, por tudo quanto é coisa que às vezes não tem nada a ver com o meu universo, para entender onde tem oportunidade. Então, quando essa oportunidade se mostra, eu já estou meio que preparado para ela. Então, quando eu montei a Morph, né, quando eu entrei de sócio com o Michael na Morph, eu já vinha me preparando para aquele universo. Eu já estava há muito tempo fazendo gestão de projetos, eu já estava ligado que o mundo estava mudando, de que estava surgindo esse marketing digital, que estava surgindo o mobile. O Steve Jobs recém tinha lançado o iPhone poucos anos antes, e no Brasil a gente não tinha ainda essa febre de aplicativos, a coisa não tá... E eu tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos 2 vezes nesse período, e eu fiquei, cara... Tem muita coisa acontecendo lá fora e a gente precisa trazer isso para o Brasil. Então eu estava com aquela ansiedade reprimida, que quando surgiu a oportunidade, eu falei, cara, eu vou montar esse negócio. Porque o que além da visão técnica eu tinha na época? Eu tinha a visão de ter passado por dentro de grandes indústrias, de grandes empresas. Eu sabia o que eles queriam comprar, como eles queriam comprar, como eu poderia ofertar, e inclusive quanto eles queriam pagar por isso. Então, a empresa do meu irmão na época era muito pequenininha, fazia trabalhos muito baratos.
Cara, eu multipliquei por 10, por 20, por 30 o faturamento em poucos meses. Porque assim, eu pegava uma ideia que a gente tinha, fazia um protótipo com ele muito rápido, ia para São Paulo, apresentava para Nivea, apresentava para Globo, porque eu tinha o contato pessoal dessas pessoas que tinham trabalhado comigo em São Paulo, na agência Clique, em outros lugares, entendeu? É isso que eu acho fantástico. O networking junto com a oportunidade, junto, sabe? Então, isso me abriu muitas portas. Então, rapidamente, a Morph se transformou a grande agência digital da região. Não é uma teia de aranha que se funde, né, com todo esse processo e relacionamento, né? É um grande pedaço de tecido porque está mais conectado ainda e é tecido plano, não é nem malha, porque é mais firme ainda esse processo, hein? Mas você sabe que eu gosto sempre de fazer umas pontuações para quem está nos assistindo, que às vezes são as razões que a gente convida alguém e que a gente gosta. Vamos lá. Conhecimento constante, busca incansável pelo aprendizado. Se jogar. O tempo todo se arriscar em novas experiências. Às vezes recuar, porque a gente também vê muito assim, não, porque eu quero montar minha própria marca. Cara, às vezes vale a pena você trabalhar durante anos em alguns lugares para ter desenvolvimento e ter essas bases. Para poder saber como reagir a uma mudança geopolítica. Porque isso tudo vai acontecer. Às vezes, se você empreende muito cedo, eu, por exemplo, empreendi num determinado momento e faltava até o mercado para aquilo. Porque às vezes a gente traz uma ideia tão disruptiva que você está um pouco adiante e quando você está empreendendo, às vezes falta o gás para chegar lá. Se eu tivesse segurado aquele negócio que fracassou por mais 2 anos, cara, eu tinha ficado milionário. Sim. Mas você não tem isso daí. E aí valeu a pena dar um passo atrás e voltar. E eu gostei bastante disso, porque você já voltou, já empreendeu e tal. E foi para a indústria, e isso foi te abrindo portas de conhecimento. E aí você falou agora por último, networking. Esse networking te abriu caminhos que provavelmente você continua usando até hoje. Eu vou deixar você continuar, senão eu atrapalho muito. Não, Alex, essa mistura do conhecimento, de estar preparado para o risco e de ter uma rede de relacionamentos que te apoie, porque é muito diferente se você conversar um negócio quando você não sabe nem que portas você vai bater ou você vai começar do zero a tentar vender uma ideia sem ter quem possa te ouvir sobre aquela ideia. Quando você pega a situação como a que eu vivi quando montei a Morph, em que eu tinha uma rede de networking grande, eu sabia exatamente o que eles estavam querendo. E tudo que eu colocava de inovação, eu tinha pessoas na outra ponta para me dar o feedback disso funciona, isso não funciona, ou isso não funciona tão bem, ou vai acertando. Então, eu corri riscos sim, mas foram riscos muito mais calculados do que quando eu empreendi nas vezes anteriores. Então, eu já tinha a experiência e eu tinha uma rede de apoio que indiretamente foi me ajudando. Mas assim, é sempre um recomeço. O meu próximo negócio que eu vou falar agora, mais uma disrupção. Startupeiro raiz, galera. Isso surgiu, surgiu de todo esse conhecimento novo que eu tinha sobre tecnologia, mas surgiu do momento mais inesperado, assim. E é a coisa que eu falei um pouco antes de você estar aberto a todas as possibilidades. Eu estava num restaurante, o João era pequenininho, estava num restaurante com a minha esposa, e o João, assim, numa mesa, e na mesa do lado um pai... O restaurante é o Na Moita, que a gente tem aqui Tinha, né? Não tem mais, mas sim. Quem é mais antigo tem essa referência. Estávamos lá naquele pátio conversando e almoçando, e na mesa do lado o pai puxa um tablet. Era uma coisa muito, mas muito recente. Eu estou falando de 2011, 2012. Muito recente. O pai puxa um tablet e entrega para o filho brincar. Imediatamente, todas as mesas do lado virou um alvoroço. As crianças começaram a olhar para aquilo e começaram a ir para aquela mesa. E aí o menino queria brincar, mas não queria deixar os outros brincarem. E se fechava em cima do tablet. Eu olhei para aquilo e falei, caramba, que oportunidade. E se a gente tivesse um tablet grandão que ficasse nos lugares e as crianças pudessem brincar juntas e aprender brincando. E fiquei com aquilo na minha cabeça, cara. E comecei a experimentar. Como a gente usava muita tecnologia... A realidade é aumentada. Com tela de toque, com muitas coisas dentro da Morph, eu, cara, comecei a prototipar.
Peguei um monitor grande, botei uma tela de toque em cima, comecei a experimentar tamanho, fui para uma marcenaria, comecei a fazer uns protótipos de madeira, primeiro chamei o João e os amiguinhos para testar, depois levei para uma creche para experimentar, e fui, até que surgiu um produto. Mas no início, esse produto era uma coisa justamente na minha ideia inicial. Eu vou pegar esse produto, vou vender ou alugar para espaços, restaurantes, showrooms, shopping, essas coisas, para que eles usem como entretenimento. Só que aí aquelas coincidências do mundo, eu ainda tinha a Morphe, tinha esse produto em paralelo, fui visitar um cliente e aí na recepção desse cliente tinha um antigo amigo de escola que eu não via há muitos anos. Começamos a falar cada um do seu negócio, de novo o network, cada um falando do seu negócio, e ele falou, eu trabalho com educação, vendo uns brinquedos educativos, produzo e vendo uns brinquedos educativos. Eu falei, eu trabalho com tecnologia, trabalho com jogos. Vamos trocar uma ideia? Daí falei um pouquinho do produto que eu estava fazendo. Ele falou, eu vou lá na tua empresa para conhecer esse produto. Ele foi lá, pediu para levar o produto embora, levou a Playtable embora, voltou uns 3, 4 dias depois, enlouquecido. Falou, cara, eu peguei esse produto e mostrei para os meus representantes e mostrei para algumas escolas e o pessoal tá louco, nós temos que fazer isso para educação. Olha aí. Nós temos que transformar isso numa mesa para uns jogos educativos para escolas. Eu falei, cara, legal, era o que eu estava procurando para o produto. Eu achei que ele ainda estava inacabado. Essa é uma ideia que eu acho que encaixa. A gente faz jogos educativos para escolas e embarca na mesa. Daí combinamos de fazer uma coisa meio a meio, assim, tipo, eu desenvolveria os jogos, ele fabricaria a mesa, como ele tinha essa expertise de fabricação, e a gente começaria a coisa. Foi quando parou de ser de madeira, já passou para injetável. E aí a gente ainda fez uma em rotomoldagem, que é esses brinquedos de parque, que é um molde um pouco mais barato, um pouco mais difícil de montar o hardware lá dentro, né? O equipamento eletrônico, mas era mais barato. E aí começamos aquele projeto. Só que assim, cara, eu vi que isso ali era muito maior do que algo que a gente alugasse pouco, que fosse nas escolas de Blumenau. Falei, cara, esse é um produto que pode mudar a educação brasileira. E aí mergulhei nesse negócio. Falei, cara, eu vou largar a minha empresa e vou ficar dedicado a isso. Aí experimentei fazer isso por uns 6 meses, me dividindo, até que o momento que eu falei, olha, não, eu vou sair 100%. Aí foi 2014, eu saí 100% da minha empresa anterior, da Morphe, e vou para a Playmovie. A gente fundou a Playmovie, aí em vez de ele ter uma empresa e eu ter outra, a gente fundou uma juntos como sócios. E eu fui para lá. E aí, repetiu aquela história de joint venture, junta competências e cresce. E aí virou um negócio. E aí levamos uma sorte absurda, porque a gente conseguiu uma inscrição em cima da hora para ir para Startup Summit que tem lá. Na época era... Como é que chama aquele evento? Startup Camp, aquele bootcamp que tem lá em São Paulo, que estava começando essa história toda de startups. Um evento gigantesco. Conseguimos um standzinho assim de uma mesinha, um cantinho para mostrar o produto. Para botar a tua mesinha. E poder fazer uma palestra. Daí, beleza, fomos para lá. Tava lá, fiz a minha apresentação do produto lá, meu pitch, botei a mesa para apresentar e começou a parar a gente, começou a ter fila no stand, não sei o quê. Daqui a pouco me chama o organizador do evento, tu vai entrar ao vivo na Globo News, porque eles adoraram, eles querem o produto mais diferente que tem nesse stand, eles querem o teu, e aí tu vai entrar ao vivo. Cara, eu entrei em rede nacional no jornal, mostrando o produto em primeira mão, mostrei os jogos, não sei o que. Eu lembro de tudo isso, porque nossos filhos já conviviam bastante. Aquilo virou uma loucura, o telefone não parou de tocar, a escola do Brasil inteiro ligando, representantes, não sei o quê. A gente mudamos para uma sede só para desenvolver o produto. Eu lembro que a primeira entrega que a gente fez acho que 300 mesas lá para uma cidade do Nordeste, nem lembro qual era a cidade. A gente virou noites, assim, eu ajudando a montar, o meu sócio ajudando a montar, parafusando placa, botando tudo para entregar as primeiras mesas. Só que depois o negócio engrenou. Realmente, assim, a gente virou um negócio bem legal. E aí a gente, em vez de ser só a mesa física, a gente resolveu criar um ecossistema de jogos. Então aí volta todo o meu background de tecnologia e resolve, não, eu vou fazer a PlayStation dos jogos educativos. Criamos um sistema operacional para a mesa, criamos uma loja de aplicativos para a mesa,
criamos um que a gente chama de SDK, um kit de desenvolvimento para que desenvolvedores do mundo inteiro pudessem desenvolver jogos educativos, colocar na mesa. A mesa se conectava com a internet e baixava os jogos automaticamente que tinham sido comprados online. A gente fez todo um universo, o ecossistema da mesa. E aí eu viajei Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, feiras de games atraindo desenvolvedores de jogos. A gente tinha desenvolvedores de jogos do mundo inteiro desenvolvendo para a mesa. E aí a gente ganhou os jogos, o produto, o brinquedo de educação mais inovador do mundo num evento da Alemanha. Uau. E fomos para a feira em Nuremberg, a cidade dos brinquedos na Alemanha. Fomos para a feira lá representar o Brasil e ganhar o prêmio. E dali a gente abriu venda em Portugal, nos Estados Unidos, em vários lugares. Ou seja, o projeto de internacionalização. De novo, a mais uma vez. E aí isso nos levou a 2018, a gente recebeu o aporte de um fundo de investimentos. Aí o fundo entrou de sócio, aí muda tudo, né? Você vira parte de um conselho e tudo mais. Eu era o CEO da empresa na época. Para mim foi excelente, porque assim, eu saí daquele empresário que sempre tomou todas as decisões sozinho. Ou seja, tem mais uma competência que se agregou que se chama governança. Governança, né? Aí entra a governança, aí me leva efetivamente para esse universo executivo e que me habilitou a estar hoje na cadeira que eu estou, né? Como diretor lá na IPEL e participando de conselho e tudo mais. Porque aí eu passo a conviver com isso no meu dia a dia, junto com o conselho. E aí fiquei de 2017 até 2019 a gestão, que era o meu período ali que eu tinha acertado com o fundo para ficar. E aí, final de 2019, eu volto para o mundo executivo. Aí eu vendo a minha participação na Playmovie para um outro investidor e resolvo tocar o mundo corporativo. E aí foi quando eu fui para Porto Belo, né? Tem carreira, né? Cara, que caminho, hein? Lá para fazer a transformação digital na Porto Belo. A Porto Belo estava no momento de mudar a matriz de negócio dele, sair de indústria que tinha loja para uma rede de lojas que tinha a indústria como coadjuvante, num caminho de outras grandes que a própria Hering fez. Que é também algo fantástico, porque ao longo desse processo todo, se você analisar quantos modelos de negócio diferentes você atuou e quanto esses modelos de negócio se refletem em tudo, porque hoje para você ter uma marca têxtil, você precisa pensar com vários modelos de negócio, várias formas de comercialização, multicanalidade, é o comércio eletrônico, é a venda através de porta a porta, sei lá, são vários tipos e vários modelos de negócio que a gente pode adotar. E você, ao longo da tua trajetória, também foi agregando tudo isso. Né? Não tem como você ser um empresário no ramo têxtil ou em qualquer outro se você ficar limitado só à competência onde você é mais forte. Sim. Né? Por mais que você seja um cara de venda, você tem que aprender de finanças, você tem que aprender de marketing, você tem que aprender de produção. Você vai ter que ter aquele olhar de dono na cadeia inteira. Comigo não foi diferente. Assim, eu sempre tive essa vocação, essa competência muito forte para tecnologia e para comunicação, que são as duas áreas que eu mais gosto, mas eu vou pelas finanças, eu vou pela produção, Então, assim, isso foi me acumulando ao longo do tempo, ainda mais por todos os mercados diferentes que eu passei, né? Bebidas, grãos, roupa, tudo. Pisos. Não, quando eu penso na Playmovie, cara, pensar em produzir hardware no Brasil. Assim, eu fui para a China, abri fornecedor de hardware na China para Playmovie. Tem mais isso, né? Pensa, a gente está fabricando um computador. Lá dentro era um computador, de verdade. Então a gente montava um computador em Blumenau para a educação, para ir para as escolas. Um computador que tem que ser super resistente, porque vai ficar na mão de criança durante... O pessoal do estúdio vai adorar, assim, ó, a gente bater na mesa. Mas as criançadas... tela de toque. Então, assim, um monte de testes de segurança e tudo mais. Eu entrei num universo que eu não dominava nada. Injeção plástica, hardware de computador. Cara, tudo assim. Então, eu tive que ir para outras competências técnicas de engenharia que nunca foram a minha praia. Ao longo da... Né, eu tô aqui encantado, né, Marlon? Eu tô encantado. Eu tô até bem quieto hoje. Primeiro, para quem é profissional, uma história incrível. Para quem é empreendedor, uma história incrível de complementação, novamente, né?
onde que provavelmente as crises, porque as crises vão surgindo, a cada momento foram surgindo crises, e a cada evolução que você teve e mudança de patamar, você estava ainda mais preparado para qualquer tipo de crise. Mas eu vou fazer um comentário acontecer com esse negócio da crise que você trouxe. Provavelmente você vê que ele não, em nenhum momento ele usou a crise como a justificativa. Claro que não, é porque a ele oportunidade. estava procurando sempre olhar para a oportunidade, que é diferente. A gente sabe das dificuldades, sabe dos problemas, sabe dos perrengues que todo mundo passa. Mas se você passa o teu tempo olhando para o problema, você não está olhando para o lugar que você tem que olhar, que é a solução. Então, eu acho que... lógico, eu não tenho a menor dúvida que você está contando aqui aquela velha máxima, né? Todo mundo vê a cana que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. Mas é isso que... Mas você olhava para isso. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de contar o problema. Eu conto mais a vitória, porque para mim é o que conta. Eu sou bastante esquecido em relação aos problemas, tá? Porque tem até uma máxima que acaba sendo até meio brega, mas eu gosto sempre de pensar nela, que é... Eu não gosto da palavra crise. Eu tiro o S e transformo em CRI. Isso. Porque, assim, para mim sempre foi muito natural o criar. Então, quando alguma coisa estava dando errado, eu buscava imediatamente uma outra alternativa. Quando uma empresa não estava indo muito bem, eu criava um outro produto, ou criava uma outra empresa, ou juntava com outra. Assim, então, eu nunca me permiti não ter alternativas. Né? A coisa de estar sempre olhando para o universo de uma maneira mais ampla não te deixa sem alternativas. Assim, se você bota todos os ovos numa cesta só, se você fica focado naquilo e a tua carreira é só aquela competência que você domina mais, cara, você está fadado a ter muito mais problema. Trazendo para o mundo da confecção, por exemplo, eu faço muito bem camiseta de meia malha de algodão, e se eu continuar só fazendo isso, eu corro um risco. Mas sabe uma coisa que eu acho que norteou tudo isso, e eu vou pedir que você repita, até pode ir olhando para lá. Você falou uma hora, agora há pouco, assim, ó, eu sabia o quê, para quê, por quanto... Acho que é um pouco isso. Sim. Isso norteava você... Tudo bem, você estava com o olhar. O teu core estava atendido aqui. Mas o tempo todo você estava testando a disrupção do ladinho, né? E Alex, o fato também de eu ter me tornado... Apesar de ser um cara técnico e de gostar das ferramentas, eu gosto ainda hoje de botar a mão na massa. Às vezes eu abro um Photoshop para fazer alguma coisa. Às vezes eu boto a mão num código. Eu gosto ainda. Mas eu sou um cara muito generalista também. Eu gosto de aprender um pouco de tudo. Quando eu comecei a fazer publicidade, eu assisti uma palestra do Washington Oliveto, finado Washington Oliveto, e ele falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou assim: publicitário de verdade lê até rótulo de shampoo. Assim, você não tem tempo ocioso sem estar aprendendo. Então, assim, você tem que ler tudo. Você tem que ler gibi, você tem que ler revista de fofoca, você tem que ler revista... O cara que que quer ser bem-sucedido e só lê revista técnica, revista da área dele, ou livros técnicos... Ele está restringindo. Ele está restringindo. Eu leio autoajuda, eu leio livro técnico, eu leio autobiografias, eu leio de tudo, cara. E assim, eu leio muito online, eu leio o tempo todo, e eu assisto de tudo, eu assisto filme bom, eu assisto filme ruim, eu ouço música que eu gosto, eu ouço música que talvez eu não goste tanto, porque eu preciso entender o universo. Porque assim, eu vou vender para esse pessoal. Então assim, um pessoal que talvez ouça uma música que eu não gosto tanto, se eu não entender da música que ele está falando, eu não sei que linguagem eu vou falar com ele. O que ele pensa e o que eu vou fazer para o que ele pensa. Então assim... E nem sempre eu vou produzir, por exemplo, no caso de uma confecção, nem sempre eu vou produzir uma roupa que é para eu usar. Não, é para um público usar. E esse público é o meu público, né? Que é entendê-lo, conhecê-lo, saber o que ele quer. Não adianta você, trazendo para o universo de hoje, você torcer o nariz e dizer assim: é porque eu não gosto de influencer, porque, fulaninha de tal... Cara, fulaninha de tal tem 40 milhões de seguidores, alguma coisa ela tá fazendo bem. E tem 40 milhões de pessoas que se identificam com ela. Então assim, você no mínimo precisa conhecer essa pessoa, precisa saber o que ela faz, precisa entender qual é a estratégia de marketing que ela usa para atrair tanta gente, porque isso usado para o teu negócio pode te fazer ganhar tanto dinheiro quanto ela, entendeu?
Teve um momento que o Marlon disse que IPEL, né? Que chegou na. Não, mas calma, deixa ele acabar Porto Belo. Não, mas eu tô perto, eu tô perto. Tá chegando, deixa ele acabar Porto Belo. Não, eu sei, mas por isso que eu digo, eu preciso conectar agora esse processo da Porto Belo. Vamos acabar aqui. Por que é importante eu falar da Porto Belo? Porque eu peguei a Porto Belo no segundo momento de crise mundial. A gente falou lá da bolha da internet, a gente falou de crise de 2008. Você falou do 11 de setembro de 2008, 11 de setembro. internet. Agora eu tô falando de Covid. Eu assumi a gerência como head da transformação digital da Porto Belo Shop, mais especificamente, final de 2019, e em março de 20 começa a pandemia. E como é que eu vou fazer uma transformação digital numa rede de lojas, de 150 lojas, que vendem um produto pesado como cerâmica, sem levar as pessoas nas lojas? E no momento em que as pessoas, o consumidor estava em casa querendo reformar a sua casa. Então, como é que eu vou fazer ele pensar na Porto Belo, escolher Porto Belo naquele momento? Então, assim, cara, a gente partiu para soluções digitais das mais malucas, assim, pegar a motoboy e levar a amostra de cerâmica na casa do cliente, criar a ferramenta de simulação digital para os ambientes, fazer treinamento online com os arquitetos, fazer summit online com todos os clientes, reuniões online com todas as lojas de manhã, limitar a quantidade de clientes que entravam por dia, fazendo uma fila online para os clientes se inscreverem, para agendarem horário para ir na loja e fechar a proposta. Foi assim, uma loucura. De novo, uma daquelas loucuras de ter que se virar nos 30, não tem crise, vamos criar algo, né? Comprar aqueles negócios para testar a febre antes do cliente entrar, enfim. Isso falando de implantar WMS na logística, implantar TMS na logística, trocar o sistema de força de vendas, trocar o ERP das lojas, tudo ao mesmo tempo. Porque era tudo novo também no modelo de negócio que eles estavam querendo adotar. E era um objetivo maluco de fazer as coisas rodarem em 2 anos, 2, 3 anos. E a gente tinha grana, tinha pessoas e tinha que fazer isso funcionar. Então, outra grande oportunidade, hein? Outra grande oportunidade. Cara, eu mergulhei, assim... Aí de novo, eu usei todo o meu conhecimento dos anos anteriores para acionar fornecedores, acionar conhecidos, quem eu já tinha trabalhado no passado que podia desenvolver algo rápido para mim, naquelas condições, quem tinha uma expertise X que eu precisava naquela hora. Então, tudo isso vem à tona junto com toda a governança de estar tocando isso numa estrutura gigantesca como era Porto Belo, né? Então, eu tive essa passagem por ali e essa passagem, Jéssica, que me leva para a IPEL. Porque ali eu trabalhei com o Luciano Barbosa, que era o diretor do varejo naquela época, a quem eu estava ligado diretamente, e que foi, junto comigo, quem desenhou o projeto de transformação digital da Porto Belo. A minha entrevista com o Luciano Barbosa, quando eu fui para lá, quando eu saí da Playmove e recebi essa oportunidade, foi parecida com a que eu tive com o PJ lá em 2000, lá em 99. Porque, assim, a gente sentou para conversar, acho que a entrevista durou uns 15 minutos, eu falei da minha vida. Ele falou, gosto de quem tem história, lembro até hoje. Gosto de quem tem história. Vamos falar do projeto da Porto Belo. E foi pro quadro e começou a desenhar. E ele desenhava uma coisa e eu rabiscava outra. E a gente começou a desenhar a árvore inteira da transformação da Porto Belo naquela reunião sem nem eu ter sido contratado. Eu ainda estava na entrevista. E isso que ele me falou depois, me confessou que ele já tinha decidido por um outro candidato. Então, eu entrei aos 45 do segundo tempo. Já tinham mais 2 finalistas. Tu fez o gol, né, cara? E aí, naquela conversa, eu acabei entrando. E foi com quem eu desenhei, quem me ajudou a tocar todo esse processo lá na Porto Belo. Incrível. E aí, o Luciano recebeu o convite para vir ser o CEO da IPEL. E aí ele me carrega junto para a IPEL, né? Trouxe para casa de volta, acabei tendo fenomenal. Acabei tendo um hiato aí nesse período, passei um período na Sênior, entre a vinda dele para Porto Belo e eu voltar a trabalhar para a IPEL e eu voltar a trabalhar com ele, mas aí ele foi lá, me resgatou e estou eu aí que incrível na IPEL. Com o desafio hoje presente de ser uma das poucas empresas de tixo, de papel tixo no Brasil, que tem uma diretoria de digital, né? Essa é a disrupção do momento, que vamos dizer assim, cara, uma empresa que vende papel higiênico
tão preocupada com a tecnologia. Mas é porque deve ter isso. Até acho que isso aí pode ser meio que o encaminhamento para o nosso final, porque a gente já também está desfazendo. Cara, por que uma empresa de uma commodity... Porque é uma commodity, que é papel higiênico, desculpa, velho. O cara... a gente tinha até uma brincadeira que o cara falava assim, um desses comediantes, mas esse aqui é o papel com aloe vera, tá? O cara fala, pra que eu vou passar isso no... Entendeu? Cara... Mas é o diferencial, né? É isso que dá o diferencial. Sim, mas cara, por que precisa de uma gestão de tecnologia nesse negócio? Eu acho que muito pela visão do próprio Luciano, né? O Luciano me chamou para fazer uma transformação digital. Primeiro, assim, vale esclarecer que a IPEL não faz só papel higiênico. Sim. Né? Não, a IPEL hoje é líder no segmento de papel tissue para professional, que é o papel geral. Papel toalha, bobina, tudo que é usado, guardanapos e tudo mais, que é usado no segmento profissional. Então, restaurantes, shoppings, empresas em geral. Então, a gente tem uma rede de distribuidores hoje que atende o Brasil inteiro nesse segmento profissional. Inclusive, onde a IPEL é líder. Há muitos anos, né? A IPEL também tem 40 eu fiz essa provocação porque provavelmente essa tua parte de trabalho tem muito a ver com a questão de automação, né? Que é o grande desafio que a indústria têxtil, por exemplo, que é aumentar a automação estado do 4.0 e 5.0. Então, assim, a indústria 5.0... Então, acho que deve ser por isso que está... Quando você pega uma empresa como essa, que é líder de um segmento, e está sendo entrante num outro segmento, como é o segmento do varejo, que a IPEL tem a sua marca NES, NOB, já são marcas consolidadas, mas que ainda não são tão relevantes no mercado geral brasileiro, que é um pouco mais forte no Sul, você tem um desafio muito grande de continuar crescendo se você não tiver uma estrutura por trás que te permita isso. Então, estamos falando de uma empresa que tem 40 anos, que durante muitos anos navegou num oceano azul, né, esse mercado do professional, que sempre teve o mercado de varejo como um complementar, mas que está dando saltos grandes. A IPEL dobrou de tamanho na gestão do Luciano nos últimos 4, 5 anos, e ela pretende dobrar mais algumas vezes nos próximos anos. E quando você chega num patamar... Fica mais difícil você dobrar. Crescer, né? Fica mais difícil você dobrar. Especialmente quando você está falando de uma cadeia tão integrada, né? Você tem muitas oportunidades de redução de custo ali que só acontecem com conhecimento, com dados. Porque o processo já está tão azeitado que às vezes você não consegue a olho nu observar que aqui você tem um ganho no refúgio, que aqui você tem um ganho no processo X para produzir a bobina de papel, que se você fizer a receita tal um pouquinho diferente lá, você consegue ter um custo menor na produção da bobina, que vai dar um efeito melhor na hora de converter isso num guardanapo, num papel higiênico. Então, assim, são informações que você só vai ter analisando toda a cadeia como um todo, processo por processo, e principalmente que você tenha inteligência nos dados, né? Então, a IPEL não tinha se preparado até então para isso. Toda a minha jornada na IPEL nesses últimos 2 anos foi para prepará-la para esse momento. Como eu brinco lá, até a gente teve reunião de conselho semana passada, eu ainda falei isso muito lá. Até agora a gente vem fazendo o esgoto. Agora a gente vai começar a colocar os canos para cima e começar a mostrar para que a gente veio. Por quê? A gente teve que criar toda a estrutura de data lake para a gente ter uma estrutura de BI parruda, de dados parruda para poder começar a extrair informação. A gente teve que fazer inúmeras integrações em sistemas que não estavam bem construídas. A gente teve que estruturar a própria equipe de TI para deixar uma equipe de TI... deixar de ser uma equipe de TI que suportava a operação para passar a ser uma equipe de TI que pensa o futuro da operação e que se integra com o negócio, né? Porque hoje não cabe mais uma TI, como a gente tinha lá nos anos 90, 2000, que é reativa à operação. Ela tem que estar integrada. Eu participo, e não só eu, todos os meus líderes participam ativamente das reuniões de todas as áreas de negócio. A gente tem reuniões com todas as diretorias para discutir o dia a dia deles, não os sistemas. A gente discute o que está acontecendo na logística, no dia a dia, o que está acontecendo na produção, no industrial, na conversão, lá no financeiro, com o Márcio. A gente está discutindo o tempo todo
tudo que está acontecendo no negócio. Porque é dessa discussão que vem o nosso entendimento de onde a gente pode agregar valor. Ou seja, mais uma vez você escutando o cliente. Sim, boa parte do meu trabalho pessoal hoje é pegar esses insights e transformar isso em negócios digitais para a Epel. Então, entender que startup que está surgindo que eu posso trazer para cá e agregar um serviço tal para a Epel. Que mudança eu posso fazer nos sistemas que eu já tenho que mudem a minha operação? Que automatização eu coloco na logística para reduzir o lead time de carregamento? Então, assim, são essas conversas que me fazem trazer uma outra visão. As indústrias do setor têxtil, as que ainda não estão discutindo esses temas, elas vão, para o futuro, vão ter que agora enfrentar e dar força, luz efetivamente para tecnologia interna, criando departamento e direção para esse departamento. Acho que faz todo sentido. Eu só vou aqui aproveitar você falou o nome do Márcio, né? Márcio, um abraço. Mas eu vou contar um segredo do Márcio só para... Eu sei que o pessoal da Epel vai... Espero que ele goste. Ele vai assistir, né? Lá conosco, ele não era o Márcio. Ele era o mestre. Ah, o mestre? É o mestre. O Márcio era Mas já era o mestre da cozinha, não? Ele era mestre em tudo, porque ele era o mestre da controladoria, ele era o mestre da cozinha, era o mestre da pescaria. Né? Super massa, né? E o outro aspecto, só para comentar com ele, Márcio, é brincadeira aqui, mas todo dia, quando eu chegava direto no estacionamento, eu já via que o carro dele estava no estacionamento, eu ia direto, a minha mesa era do lado dele, eu ia direto primeiro respirar o ar que o mestre respirava, porque aquilo oxigenava os pulmões e o cérebro e eu tinha mais criatividade. Ele precisa vir aqui para ouvir essas histórias. Eu acho que todo mundo vai acabar... Isso acontecia na Dudalina, né? Para quem não está entendendo o que está acontecendo aqui, né? Então o Márcio trabalharam juntos na Dudalina, você e o Márcio. Provavelmente as pessoas que estão assistindo podem ir lá na mesa do Márcio, respirar o ar que ele respira, porque vai ampliar a oxigenação. Mas agora voltando, a indústria em si, têxtil, ela está nesse processo também de transformação, você não está tão conectado nessa transformação, mas olhando agora para o futuro, o que é que você visualiza agora desse futuro aí que nós estamos já no presente, que está próximo, alguns já mais avançados, outros nem tanto. Qual seria, assim, a tua visão de futuro para essas empresas? Gerson, como eu falei, eu tenho trabalhado nos últimos anos para tentar começar a preparar esse futuro, né? Um trabalho que a gente tem feito bastante, obrigado, um trabalho que a gente tem feito bastante é criar a cultura da transformação digital na cabeça de todo mundo. E quando eu falo todo mundo, dentro do caso da Epel, é inclusive o conselho. A gente tem feito uma coisa que eu gosto muito de frisar, que é o letramento. E é letramento sobre diversos temas. A gente faz letramento sobre cibersegurança, por exemplo. A gente faz letramento sobre LGPD. A gente faz letramento sobre IA, né? Eu tive uma reunião alguns meses atrás, 2 horas de conversa com o conselho de administração e com os diretores, discutindo desde o princípio da IA. Toda a história, funções, diferenças, o que são agentes, o que é IA generativa, preditiva, como é que a gente pretende aplicar isso dentro da Epel, qual é o futuro que a gente vai fazer uso. Por quê? Porque só com esse entendimento profundo deles é que eu consigo colocar em prática as mudanças de tecnologia que precisam ser feitas. Se eu não tiver o aculturamento, se eu não tiver o letramento, fica muito difícil uma discussão profunda de para onde vão esses investimentos que a gente está fazendo, qual é o retorno que esses investimentos vão trazer para o negócio, que valor isso agrega para o nosso cliente na ponta. Então, o futuro, se eu soubesse qual é o futuro exatamente, eu acho que eu não estaria mais nem na Epel. Mas teu nariz está apontando para onde? Essa é a pergunta. Para onde que está o olhar? Né? O que eu costumo sugerir, que todo empresário tem que olhar muito fortemente para todos os critérios de segurança da informação. E aí não é só invasão de hacker, é gestão de senha, é gestão de informação que você trafega em e-mail. E isso só consegue ser feito através dessa cultura. De deixar muito claro para as pessoas quais são os riscos que elas estão correndo e que a empresa está correndo com as atitudes dela. Porque 99% dos problemas que acontecem com segurança tem uma falha humana envolvida. Isso é claro, né? Ou alguém que botou uma senha muito fácil, alguém que liberou uma senha em alguma coisa, alguém que usou uma senha igual em todos os serviços, ou alguém que fez uma implantação de alguma coisa sem prestar atenção no que estava fazendo. Então, sempre tem algum
quesito humano nessa segurança. Então, trabalhar isso nas empresas é fundamental para que você consiga fazer a operação rodar e você olhar para o futuro. Você não vai conseguir implantar nenhuma nova tecnologia que agregue valor se você não tiver com a tua operação rodando redonda. Então, hoje, dentro da minha estrutura, 60% dos nossos esforços são para manter a operação rodando bem, sem sobressaltos, sem riscos ou com um mínimo de risco. Fizemos investimentos em infraestrutura, fizemos investimento em software de segurança, fizemos investimento em treinamento, em tudo mais, para garantir que a gente opere de uma maneira saudável. Isso feito, aí você vai começar a olhar para as tendências. E a tendência hoje é a inteligência artificial. E aí eu já quero fazer uma coisa contigo, que tu falou aqui e eu fiquei. Já que tu é craque em letramento, tá feito o convite. Se você quiser, bote lá, por favor. Eu quero. Tu tá convidado. Vem fazer um letramento para nós sobre IA. Opa, vamos lá. Não, é sério, cara. IA merece um episódio. Não, é um episódio sobre IA, cara. Porque você falou já meia dúzia de palavras. Aí algumas eu identifico. IA preditiva, IA generativa, beleza. Mas, cara, eu acho que nós todos... Eu me ponho nessa posição. Precisamos isso. Cara, eu tô tentando usar IA. Eu não tenho facilidade, eu não consigo... Cara, eu mandei para um parceiro aí essa semana falando, me ajuda. Eu não consigo fazer... Eu olho lá, eu consigo extrair, fazer um prompt de um relatório que eu quero fazer umas análises e quero fazer automação disso. Eu não sei. Eu já tentei, eu não consegui... Eu fiz a mentoria reversa, trouxe um jovem para me ajudar. A gente está se apoiando os dois. Então, assim, tá convidado. Eu gostaria muito, se você puder, e você quiser também, faz um programa com a gente sobre IA. Faço, Alex. E o ponto que eu acho que, pegando o gancho do que o Gerson falou, uma das piores coisas é quando você tem que tomar uma decisão sobre algo que você não conhece profundamente. Então, muitos empresários que estão nos ouvindo devem estar com essa dúvida assim, o que eu vou investir em IA? Só que talvez não tenha conseguido entender profundamente ou o mínimo necessário até onde vai a IA. Né? Quando a gente fala do generativo, ali do chat GPT da vida, ou de gerar uma imagem, a gente está falando da pontinha do iceberg. É exatamente isso. Cara, tem um universo e a IA, a gente está falando de algo que vem sendo desenvolvido há mais de 70 anos. Lá na década de 50 surgiu a IA. E a IA que a gente conhece hoje, mais profundamente liberada para a gente como chat GPT ou outras generativas, ela já está dessa forma há 10, 15 anos. Eu li um livro muito legal chamado Inteligência Artificial, de um autor que foi presidente da Microsoft, do Google na Ásia durante muito tempo, chama Kai-Fu Lee, é o nome do cara. Chama Inteligência Artificial o livro. O livro é antigo, deve ser de 2018, 2019, mas é impressionante como ele fala da China até 2015, 16, 17, e parece que você está lendo algo de agora. Parece que ele está falando do que a gente está vivendo... Aqui e agora. Aqui e agora. E ele está falando... Onde estará a China? E é um livro de 2018 falando do que está acontecendo de inteligência artificial na China em 2018. Imagina onde estará a China hoje. Então não é à toa quando a gente vê o domínio dos carros elétricos chineses, o domínio das empresas de tecnologia chinesas. Esse livro é legal, eu recomendo inclusive para quem está aqui, se vocês quiserem deixar lá nos comentários, Inteligência Artificial do Kai-Fu Lee, porque... Ele traça um panorama de como a IA chegou nesse nível na China e como os esforços governamentais e dos empresários unidos fizeram esse ecossistema todo funcionar. Então, eu falo isso porque assim, é importante que as pessoas façam esse autoletramento. Elas entendam do que está se falando de IA. Não é só a IA usa IA para automatizar o Instagram, o TikTok... De novo, isso também é a ponta do iceberg. Isso vai ter um monte de empresinha fazendo daqui a um ano. Você vai comprar isso na esquina de qualquer jovem ali fazendo... Cara, não é por aí. Que uso você faz da IA para o teu negócio? Dá um exemplo. Na IPEL nós estamos trabalhando numa automatização a partir de todos esses dados que a gente produz. O processo da IPEL você tem uma batedeira gigante que a gente chama de pulper, que gera a massa do papel.
uma máquina onde esse papel vira as bobinas, né? Essa massa vira as bobinas de papel, e um conjunto de máquinas no final que corta isso e transforma, que é a conversão que transforma isso no papel acabado. Cada um desses blocos trabalha meio sozinho. Ele tem os seus próprios MES, né, os seus próprios softwares de gestão e tudo mais, mas tem os seus dados que a gente observa ali para acompanhar se a máquina está indo bem ou está indo mal. Eu não consigo saber lá na ponta se aquele papel que rodou bem ou rodou mal lá na convertedora, qual era a especificação que ele estava, qual é o setup da máquina na hora que ele foi feito. E qual era exatamente a receita, a umidade da receita lá da massa do pulper, né? No momento em que aquela massa foi feita. Então, o que a gente está fazendo agora usando inteligência artificial é juntando esses dados todos num grande data lake para entender que aquele papel lá, se ele gerar um problema, eu vou voltar no tempo e saber qual era o setup daquela máquina que eu tinha, e voltar na massa e saber qual era a massa que tinha, e corrigir isso para que os próximos não aconteçam. Da causa raiz, aprofundada tecnológica. Então isso me leva a agregar valor para o negócio. A gente vê, é o que a gente precisa entregar para o varejo hoje, é a rastreabilidade dos produtos. Nada mais é do que isso. Então é muito fantástico isso. E nada mais é do que o uso consciente dos dados que você já tem, e você transformando isso em algo automatizado. Não, pode parar. Eu não vou deixar. Nós vamos acabar essa conversa hoje e você tá frito. Tu vai poder gravar comigo semana que vem? Vamos ver. Não vamos ver, não. Vai ser... Ó, eu já tô te avisando. O próximo programa será ele falando sobre IA. Nós vamos dar um jeito de achar uma brecha na agenda aqui, porque a gente tem um certo tempo para isso acontecer. E você vai poder ter essa aula de IA. E eu adorei essa tua conexão com China, que aí a gente pode trocar um pouquinho sobre uma palestra que nós ouvimos recentemente e botar o pessoal entender qual é o tamanho da China hoje. Acho que vai ser muito boa essa nossa conexão. Legal, estou à disposição. Novamente, Alex. Sensacional esse meu episódio amigo, de hoje com Marlon. show. Marlon, o que é isso, né? Marlon, o que é isso? Que bacana, hein? Pulando algumas partes ainda, para a gente conseguir falar no tempo aqui. Não, a gente excedeu um pouquinho o tempo, mas valeu a pena. Para quem está escutando a gente, acho que foi um banho de informação, que é o propósito desse programa, que é inspirar todos vocês, né? E comente o episódio de hoje. Vá lá, faça um comentário, elogio, crítica, não importa o que seja, mas vá lá e comente em todas as mídias sociais. Perfeito, meu Deus do céu, vamos embora. Marlon, obrigado. Quer deixar uma mensagem? Quem quiser se conectar comigo lá no LinkedIn, Marlon Souza, me encontra lá. A gente pode trocar uma ideia aí, estou à disposição. Show de bola. Depois a gente vai pôr no episódio aqui o teu link para que as pessoas possam entrar também e curtir lá. Eu acho que eu não fui muito um intruso aqui, né? Eu consegui trazer um pouquinho de inspiração. Na verdade, você teceu, olha só agora para finalizar, você teceu uma trama fantástica de conexões, e é assim que o Texto Inspira. Muito obrigado, Marcos. Obrigado vocês. Obrigado de todo coração. Valeu. Valeu, gente. Olá, pessoal. Acabei de ter um papo muito legal aqui com o Alex e com o Gerson no Texto Inspira, falando um pouquinho da minha carreira, falando um pouquinho de tecnologia, unindo a minha experiência com o marketing, um pouco da história também de Blumenau, da tecnologia do Brasil inteiro. Tentando juntar isso tudo para inspirar vocês aí. E foi uma conversa muito legal, eu gostei bastante. Espero que você também se inspire nesse meu depoimento. Convidado aí na próxima quinta-feira, a partir das 6 da manhã, está disponível em todas as mídias sociais aí do Texto Inspira. Abraço.